Ar contato. Evangélico, só fica navegando na internet, pregação nada. O povo aqui não ouve. Na internet o povo não quer escutar, aqui eles são obrigados a escutar. Quer ouçam, quer deixe de ouvir, o Evangelho foi pregado. Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso eu trouxe uma Bíblia. Não trouxe o Alcorão, que o Alcorão não é a palavra de Deus. Também não trouxe as revistinhas do Testemunho de Jeová, porque também não é a palavra de Deus. Eu também não trouxe os livros da Ellen White,
adventista do sétimo dia, porque também não é a palavra de Deus. Eu não trouxe o Evangelho segundo Allan Kardec, porque também não é a palavra de Deus. Mas eu trouxe a Bíblia. O apóstolo Paulo escreveu, disse assim: não tem como pregar evangelho. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Mas virão muitos que não dariam ouvido, não queriam dar ouvido, e Jesus seria rejeitado, reprovado por esta geração. Geração incrédula e perversa, que vivem de aparência, vivem de religião, e não sabem o que é andar em espírito e ouvir a voz de Deus. Deus falou com você hoje? Você ouviu a voz de Deus hoje? Você conversou com Ele hoje? Porque o Espírito de Deus está em todo lugar. Ele está dentro de um templo feito de tijolos. Ele não é instruído por um homem, não é sabedoria de homem, mas Ele mesmo pagou um preço caríssimo para que nós, pecadores, pudéssemos ter acesso à porta da graça, o Santo dos Santos. É exatamente isso. Essa diferença entre religião e fé que a Bíblia apresenta. Hebreus capítulo 10. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touro, bode, tire o pecado. Por isso, entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste. Holocaustos, oblações pelo pecado não te agradam. Então diz: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quisestes nem te agradam, os quais te oferecem segundo a lei.
Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, tira o Velho Testamento, tira o primeiro, tira o sacrifício de animais, tire os sacrifícios, tire a religião, para que o segundo seja estabelecido, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Pulando para o versículo 27, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo, de ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de Deus, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior juízo cuidais vocês, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. As cartas do apóstolo Paulo, 13 cartas, mas esse livro de Hebreus mostram claramente quem é Jesus e o que ele fez por nós. Não tem como a gente viver numa religião de sacrifícios, de ofertas, da qual Deus não se agrada. Nem se agradava antes, que dirá agora. Como eu li aqui no princípio do texto, tudo quanto foi escrito lá atrás era uma figura. Foi escrito como figura e não a imagem exata. Tudo que aconteceu no Velho Testamento foi escrito para aviso nosso, escrito para que nós pudéssemos saber quem é Jesus e o que ele fez. A religião não deixa você saber quem é Jesus. A religião deixa você cego. Os seus dogmas e doutrinas e ensinamentos humanos. Mas é muito diferente. É muito diferente quando você tem Jesus e você é guiado pelo Espírito de Deus. Hebreus capítulo 2. Versículo 13. Outra vez, porém, nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Convém atentarmos com mais diligência para essas coisas,
que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Aqui no livro de Hebreus, está escrito assim no capítulo 1, Jesus é muito mais excelente do que os anjos. Aqui no capítulo 3, está escrito assim, de quanto maior glória tem Jesus do que Moisés. Quanta gente ainda querendo viver de doutrina humana, de religião criada por homens, homens ensinando homens, homens tentando converter homens. O evangelho não é isso. Diz lá em Zacarias, não é por força e nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Nenhuma condenação existe para aqueles que andam em espírito, para aqueles que vivem em espírito, para aqueles que não andam mais segundo a carne. O povo de Israel, eles andavam segundo a carne. Deus não habitava dentro deles. Eles não tinham Deus habitando dentro deles. Muito diferente do Novo Testamento. O Novo Testamento é Cristo habitando em nós. Cristo morando dentro de nós. Isto não é uma igreja. Isso é o corpo de Cristo aqui. Um órgão vivo. Não é uma parede de tijolos. Não é um homem que fundou a igreja. Não foi Martinho Lutero. Não foi Ellen White. Não foi Maomé. Não foi Buda. Não foi nenhum homem. Não foi Moisés. Não foi Abraão. Não foi Davi. Mas o próprio Deus, como homem, um corpo me preparaste. Deus preparou um corpo para se fazer semelhante a nós, para que Ele pudesse pagar a nossa dívida, como homem. Porque em Romanos está escrito que por um homem entrou o pecado no mundo. A justiça de Deus é que o homem teria que pagar por esse pecado. Deus é justo juiz. Ele não poderia aniquilar a sentença de morte. Então ele veio, mandou uma lei, o ministério da morte. Ai, quanta gente tentando guardar uma lei que é impossível. É impossível você guardar uma lei. O povo de Israel recebeu essa lei pela mão de Moisés, um dos maiores profetas da Bíblia. Talvez o segundo maior, que Jesus falou que o maior era João Batista. Ou talvez o terceiro, porque Elias representava os profetas. Mas Moisés, um grande profeta de Deus, entregou a lei para o povo. E o povo foi desobediente. O povo não conseguiu cumprir aquela lei, que dirá hoje? Já naquele tempo já foi difícil. E eles morreram no deserto por causa disso. Porque eles quebraram a lei. E sabe qual foi o motivo deles quebrarem a lei? A falta de fé. A falta de fé fizeram com que eles quebrassem a lei. Aqui mesmo em Hebreus, estes sempre erram, capítulo 3, versículo 10, eles sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Veja, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo,
retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, enquanto se diz: hoje, se ouvir a sua voz, não endureçai vossos corações, como na provocação no deserto, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Eles não acreditaram que Deus poderia sustentá-lo no deserto. Eles murmuraram, pedindo água, pedindo carne, murmuraram contra Deus e morreram. Morreram murmurando. Eles foram incrédulos, foram infiéis. Quando Deus falou: olha, mantenha essa linhagem, não se prostitua com os outros povos, mantenha esta linhagem, é uma descendência, são os filhos de Abraão, não se misture com os outros povos. Eles não acreditaram, eles se misturaram com as moabitas, se prostituíram com elas, e assim morreram no deserto. Eles não acreditaram que Moisés estava vivo lá no monte, conversando com Deus, e eles estavam lá embaixo fazendo um bezerro de ouro, fazendo um bezerro, um Deus que pudesse apalpar, que pudesse ver, que pudesse carregar em procissão. Morreram. Os idólatras, eles se prostituíram, eles murmuraram, eles morreram por causa da sua incredulidade. Como é difícil! Por isso que a Bíblia diz que a fé não é de todos. A fé é um dom de Deus. A fé não é de todos. É um dom de Deus. Não endureçais os vossos corações, como o povo fez no deserto. Tudo aquilo que foi escrito lá atrás, que aconteceu, sacrifícios de animais, tudo aquilo apontava para Jesus, o verdadeiro Cordeiro, que além de tirar os nossos pecados, apagar por completo, com um só sacrifício. Você sabe por que o padre diz que ele é sacerdote? Porque toda a missa que o padre faz, ele pega a hóstia e ele rasga a hóstia, ele está matando Jesus em todas as missas. Em todas as missas o padre precisa fazer o sacrifício de matar Jesus. Olha, Jesus está sendo morto. Não, em Hebreus está escrito uma vez só, uma só vez, ele morreu pelos pecados de todos, não havendo mais necessidade de sacrifício, porque Deus nunca se agradou de sacrifícios. Mas a religião, ela quer botar um fardo pesado, difícil de carregar, e Jesus falou: nem com o dedo eles vão querer te ajudar na hora da dificuldade, mas só querendo pôr fardo pesado. Ministério da morte, ministério da condenação. De quanto maior juízo haverá para nós do que foi para eles, porque eles descumpriram uma palavra que veio através de anjos, descumpriram uma palavra que veio através de profetas, mas nós estamos sendo reprovados por deixar de acreditar que o próprio Deus pagou a nossa dívida e que Ele habita dentro de nós. Eu vou trocar esse privilégio por uma estátua de Aparecida? Você acha que eu vou trocar esse privilégio para ficar no Exu Caveira? Para ficar atrás de Maria Bulambo, sei lá o quê? Quanta gente deixando a verdade de Deus para seguir as mentiras do diabo, seguir livros escritos por Ellen White, por adventistas, por mormons, Joseph Smith, Charles Taze Russell dos Testemunhos de Jeová, dos papas que inventaram um monte de dogmas da Igreja Católica, deixar de ouvir a voz de Deus
de quanto maior juízo haverá para nós se rejeitamos uma tão grande salvação para seguir homens. Um absurdo. Amém. É um absurdo. Como o diabo deixou uma geração de cegos, de surdos. Nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dos povos são prata e ouro, obra da mão dos homens. Tem boca, mas não fala. Ele, o Deus verdadeiro, ele disse para Moisés: Moisés, quem é que fez a boca do homem? Porque Moisés falou que não sabia falar. Deus fez a boca do homem justamente para poder falar com ele. Deus criou os ouvidos do homem para que o homem pudesse ouvi-lo. Mas se tornaram surdos e cegos, não querendo ver, não querendo ouvir, sendo desobedientes e incrédulos. Porque você tendo Cristo habitando dentro de você, não é uma lei, é o amor de Deus. É o que eles não tiveram. Eles tinham uma lei, não cumpriram a lei. Deus mandou profetas. As pessoas pensam que os profetas da Bíblia só falavam do futuro. Não, os profetas da Bíblia, além de falar do futuro, era repreensão em cima de repreensão. Anunciai ao meu povo a sua transgressão. Anuncie ao meu povo os seus pecados. Os profetas foram levantados para repreender o povo. Mas adiantou? Não adiantou nada. Jesus falou assim: vocês mataram todos os profetas. Jerusalém que mata e apedreja os profetas que foram enviados. Quantas vezes eu quis guardar vocês debaixo das asas, como a galinha guarda os pintinhos, e vocês não quiseram. O povo quer religião, o povo quer sacerdote, o povo quer profeta, o povo quer lei, porque o povo não sabe amar a Deus. O povo não sabe o que é amar a Deus. Por isso que o povo fica aí dando dinheiro para falsos profetas. Por isso que o povo fica dando dinheiro para profeta do diabo, para ficar pregando mentira para vocês. Porque se vocês soubessem o que é amar a Deus, você não ia querer saber de andar no pecado ou viver no pecado. É uma diferença enorme entre andar em espírito e andar na carne. Quanto maior castigo cuidai vocês, serão julgados merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Pisar o Filho de Deus é o que estão fazendo por aí, filho. Jesus é gay, Jesus é travesti, Jesus é filho de Maria. Isso é pisar o Filho de Deus. Que filho de Maria o quê? Se ele fosse filho da Maria, ele nasceria pecador. Ele não tem DNA de Maria. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele é filho de Deus. Até o diabo sabe disso. Até o diabo sabe que Jesus é filho de Deus. Mas para o católico é o filho da Maria. O Espírito é um Espírito evoluído. Para o testemunho de Jeová é um Deus pequeno. Para o adventista ele é menor do que o sábado. Não entrarão no meu repouso, diz o Senhor. Os adventistas tanto querendo guardar o sábado e vão ficar fora do repouso eterno, porque tentaram guardar uma lei. E a Bíblia diz em Gálatas 3,13: aqueles que querem viver da lei e da graça têm caído e são malditos. São malditos. Aqueles que querem viver da lei são malditos. Estão debaixo de maldição, porque nunca souberam o que é amar a Jesus.
nunca souberam o que é amar a Deus. São malditos. Porque o primeiro pacto foi fechado. Terminou o primeiro pacto, a lei. Os mandamentos ali atrás. Agora temos um novo mandamento. Um novo mandamento eu vos dou. Amais uns aos outros assim como eu vos amei. Amar a Deus acima de tudo e de todos. Cadê o amor? Se falar que adventista é falso profeta, o cara quer me bater. Falar que a Ellen White é falso profeta, o adventista quer me bater. Se falar que o Papa é um falso profeta, o católico quer me bater. Que amor que é esse? Amor por uma religião furada. Amor por um profeta falso. Amor por uma vida de pecado. Por isso que as pessoas trocam Jesus Cristo por Papa. Trocam Jesus por Ellen White. Trocam Jesus por qualquer charlatão que está aí. Um preço caríssimo que foi pago na cruz para você pisar o sangue do Filho de Deus. Isso é inaceitável. Vem cá lá, filho. Vem cá lá. Mas a crente cala a boca. Quem o diabo pensa que é para calar a boca de Deus? Os maconheiros do diabo. Ai, vai pedalar pro inferno, filho. Mas ninguém cala a boca de Deus não, filho. Foi Deus que me colocou aqui para pregar a verdade para vocês. E ai de vocês se não der ouvido. Ai de vocês se tapar os ouvidos. Maior juízo haverá para vocês que trocaram Jesus por Maria, trocaram Jesus por cachaça, trocaram Jesus por maconha, trocaram Jesus para ser gay, trocaram Jesus para ir atrás de time de futebol. Ai de vocês. Pisaram o Filho de Deus. Rejeitar Jesus Cristo. Para quê? Unigênito de Deus, o primogênito dos mortos, Rei dos reis e Senhor dos senhores, trocar Jesus por Aparecida? Nunca apareceu, filho. Jesus apareceu para os seus discípulos. Jesus apareceu vivo, mas Maomé, Maria, morreram. E nunca mais eles apareceram aqui na terra. Mas Jesus está andando aqui até hoje. Até hoje Jesus está andando aqui no nosso meio. Para ver se ele conversa com você. Para ver se ele pode tirar uma conversinha com você. Na hora que você tiver um tempo. Porque se você morrer sem tempo para ele, o seu descanso não vai ser no céu não. Vai ser tormento eterno. Lá no lago de fogo. Toma cuidado, meu filho. Vida só tem uma. Só tem uma, viu? Toma cuidado com a tua boca. Aqui é malandro matando malandro. Não é? É PCC matando o Comando Vermelho matando o PCC. Mas matar a Deus ninguém mata, não. Matar a palavra de Deus ninguém mata. É um povo infiel, incrédulo, perverso. Que só vive de maconha, de cachaça. E fica bravo quando se prega o evangelho. Ficam nervosos quando se ouve a verdade. Aqui, ó. Por que o povo não lê? Bem-aventurado aqueles que leem. Bem-aventurado aqueles que leem. Por que esse povo não quer Bíblia? Porque quer viver no pecado. Quer viver na prostituição, na murmuração, na idolatria, na feitiçaria, no carnaval do diabo. O povo só quer saber de carnaval, festa do diabo, festa da carne. Ah, cheio de demônio, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil inteiro, para comemorar essa festa diabólica, maligna, cheia de prostituição, de gays. Vão terminar no inferno, filho, porque ninguém pregou a verdade para eles. O inferno, Jesus falou, é o fogo que nunca apaga, onde o bicho nunca morre. Por isso que o adventista é uma seita do diabo, porque não acredita no inferno. Testemunho de Jeová, católicos que inventaram purgatório, inventaram missa de sétimo dia. A Bíblia diz, em Hebreus 9:27, depois da morte,
segue-se o juízo. Cadê Maria? Não tem. Cadê a missa de sétimo dia? Não existe. O que existe é Jesus, o Filho de Deus. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Meu Deus do céu! Jesus falou assim: olha, convém que eu vá. Eu tenho que ir. Jesus, ele tinha que morrer. Ele era o sacrifício perfeito, ele veio para isso. Ele veio dar a sua vida em resgate da nossa, ele tinha que morrer. O Papa falou que a morte de Jesus foi um fracasso, o Papa Francisco. Falou que a morte dele foi um fracasso. O reverendo do mundo falou que Jesus perdeu, porque Jesus não casou, não teve filho. Filhos do diabo. Fica aí no mundo promovendo mentiras e mentiras, levando o povo para o inferno, com doutrina de demônios. Quando eu for, eu rogarei o Pai, e o Pai enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não conhece, o mundo não vê, e o mundo não pode recebê-lo, porque o mundo é espírito de Natal, feitiçaria, espírito de carnaval, de prostituição. O mundo não quer ver o Espírito Santo de Deus. O mundo quer ver o espírito do anticristo, do diabo. É a coisa mais fácil pregar uma mentira para o povo. Porque se eu começar a pregar mentira aqui, eu fico rico. Eu sei que se eu começar a pregar mentira de catolicismo romano e começar a vender estátua, eu vou ficar rico. Se eu começar a pregar o espiritismo de Chico Xavier e fazer revelação do inferno, eu também vou ficar rico. Se eu ficar com esses pastores aí, pregando aquilo que você quer ouvir, eu também fico rico. Mas vai para o inferno você e eu. Então é melhor pregar a Bíblia. Arrependimento. É melhor pregar a verdade. Porque nós somos pecadores e nós estamos aqui para buscar essa salvação que só Jesus pode oferecer. Nem Maria, nem Maomé, nem Buda e nem ninguém. Toda cidade aí tem um padroeiro. Esses dias foi lá o padroeiro da minha cidade, São Cristóvão. O cara leva um monte de flechada, põe um cara cheio de flecha em cima do altar. Senta numa igreja para ver um cara tudo flechado ou para conversar com Deus? Senta na Praça da Sé, tem a igreja lá da Sé. Aí tem lá uma mulher com um punhal cravado no coração. Meu Deus do céu. E um Jesus morto dentro de um caixão. Para que serve um Jesus morto? A estátua de um Jesus morto dentro de um caixão serve para quê? Para nada. Para que serve um crucifixo pendurado no retrovisor do carro ou pendurado no pescoço? Não serve para nada, a não ser para trazer maldição. Mas a palavra do Evangelho é Cristo habitando em nós. Não sabeis que sois o templo do Espírito Santo de Deus? Hebreus 4. Eles morreram no deserto por causa da incredulidade. Temos, pois, porventura deixado a promessa de entrar no seu repouso. Parece que algum de vós fica para trás. Estão ficando para trás mesmo. É muita cachaça para ficar bebendo no bar. É muito futebol para ficar perdendo tempo com ídolos. Não é? Você quer Jesus e quer futebol, filho? Escolhe o que você, caminho que você vai querer seguir.
Sem a santificação ninguém verá a Deus. Ninguém pode agradar a dois senhores. Você quer ser salvo ou quer aproveitar a vida aqui na cachaça, na prostituição? Quer mudar de sexo? É isso aí que você quer? Só para ser feliz aqui? Ou quer salvar a sua alma do inferno? Porque Jesus veio aqui pagar o preço da nossa redenção. Porque também a nós foram pregadas boas novas, boa notícia, evangelho, como a eles. Mas a palavra da pregação, nada lhes aproveitou, nada lhes aproveitou. Veio o anjo pregar para aquele povo que nada. Eram desobedientes, eram infiéis, eram incrédulos. Deus levantava os profetas, que nada de acreditar em profeta. Coitado do profeta Jeremias, 40 anos pregando para o povo, não adiantou nada. Eles morreram na mão do rei da Babilônia, levado como escravo. Não morreram na terra da qual Deus tinha lhes prometido. Foram morrer lá na Babilônia, longe de Deus, longe da sua família, longe do seu povo. Não deram ouvidos, batiam nos profetas, cortavam a cabeça dos profetas, cortaram a cabeça de Paulo, cortaram a cabeça de João Batista, cerraram o profeta Isaías no meio. Que povo é esse? Que povo é esse que fala que é povo de Deus, mas que matou Jesus, que matou os profetas, e que troca futebol por Deus? O que essas músicas do diabo têm para te oferecer? São idólatras, correndo atrás de show, ídolos. Maldito é o ídolo, maldito aquele que adora ídolo. Esses artistas que venderam a alma pro diabo, o que eles têm para te oferecer? Fazem pacto com o diabo, fazem aliança com o inferno, escreveu o profeta Jeremias. Para eles foram pregadas boas novas, mas nada aproveitou. Qual eram as boas novas? Era uma promessa. O povo tinha uma promessa de um descanso. O povo tinha uma promessa de sair da escravidão do Egito, de sair das mãos de Faraó. Mas quando chegou no deserto, eles não souberam fazer culto a Deus. Aliás, poucos sabem fazer culto a Deus. Você conhece a história de Caim e Abel? O primeiro assassinato? Caim matou seu irmão Abel por inveja, porque Abel fez um culto agradável a Deus. Ele ofereceu sangue, ele ofereceu um sacrifício, mas Caim ficou com inveja e matou. E sabe o que Deus pregou para ele? O Evangelho. O pecado já está à porta, Caim. Compete a você dominá-lo. Sabe por que eu não mato? Porque compete a mim. Se eu quero ou não quero matar. Não é porque a lei diz, é porque eu não quero. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem nessa terra. A lei não tinha boas novas. Matou, morre. Roubou, paga o preço. Era olho por olho, dente por dente. E Jesus veio pregando assim: ama o teu inimigo, ore por aqueles que vos perseguem. É bem diferente. Quem tem Jesus tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida. Quem tem uma religião só tem hipocrisia. Seja evangélico, católico. Você vê um monte de pastor aí roubando, adulterando, matando, né? Um monte aí de gente falando que é pastor, que é crente, que é evangélico, que é padre, cometendo pedofilia. Tá cheio. Porque são hipócritas. Não entenderam que tem que receber o Espírito Santo da graça. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu não preciso ir num templo de tijolos para prestar culto a Deus. Meu culto é aqui, 24 horas por dia.
Cuidado, para você não cair na lábia desses cães gulosos. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ai, Senhor Jesus. Também tem outra passagem aqui. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo quanto fizer por palavra, por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Não é funk, não é rock and roll, não é axé. A senhora. Um mole de prata e um faz de preto aí que não deixou a chave. Vem tirar a chave aqui. Vem tirar o carro aqui. Tá atrapalhando. Por que a palavra de Deus tem que estar em nossos corações, em nossa mente, na nossa vida constantemente? Porque como eu comecei a ler ali em Hebreus, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçai vossos corações. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não ama ouvir a pregação do Evangelho, você não é de Deus. Você nunca recebeu o Espírito Santo. Se você odeia a pregação da Bíblia, é porque você é filho do diabo e precisa se converter antes de morrer. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Só as minhas ovelhas, Jesus disse, só as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O povo caminhou durante 40 anos. Eles tinham uma promessa. Eles tinham um profeta. Mas Deus não podia andar no meio deles, senão eles seriam mortos. Então Deus fez uma nuvem, e essa nuvem acompanhava eles de dia e de noite. Durante o dia essa nuvem fazia sombra, para que eles não morressem pelo calor. À noite, essa nuvem virava uma coluna de fogo, para eles não morrerem de frio. E durante 40 anos, a roupa não envelheceu no corpo, nem a sandália no pé, e nem faltou a comida caindo do céu durante 40 anos. Eles tinham uma promessa, eles tinham um profeta, eles tinham um alvo, mas eles não tiveram fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. É impossível agradar a Deus sem fé. Fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, a certeza das coisas que esperamos. A fé traz à existência
aquilo que realmente cremos. Você quer ser curado? Se você tiver fé, você é curado instantaneamente. Você quer ser liberto? Se você quiser ser liberto, você é liberto instantaneamente. Você quer ressuscitar com Cristo? É conversão. Cristo entra em você e você passa a ser nova criatura. Passa a ser cidadão do céu e filho de Deus. A religião não te dá isso. O padre não pode te vender isso. O padre pode vender uma estátua. Mas o direito de você ser filho de Deus, só a fé. O povo pega 12... Deixa eu ver se a pilha aqui. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Isso que aconteceu aqui, acho que caiu a internet. É, mas parece que caiu a internet aí, agora que eu vim aqui, porque o microfone parou de funcionar. Faz tempo que caiu a internet, irmãos? Quantos minutos caiu aí? Alguém aí pode me informar? Vim ver o que aconteceu com o microfone aqui. Acabou a pilha aqui do transmissor. Microfone sem fio é bom, mas falha muito. É pilha que vai. Alguém pode me informar, irmão, se faz tempo que caiu a live? Eu tô filmando aqui no outro celular aqui, mas eu tô ficando esperto, né? Faço ao vivo e vou filmando para não perder a pregação. Nossa, mas tá um solzão quente, não tava tão quente assim de manhã cedo. Não, vamos continuar aqui. Eita, parou de novo. Som. Moisés manda o povo, manda 12 homens espiar a terra prometida. Era a promessa que eles tinham: sair do Egito, da terra da escravidão, sair das mãos de Faraó, um ditador. Fala pra... É difícil achar o cara, porque o cara tá em qualquer lugar. UH. Carro UH 6. Quem deixou o carro aqui atrapalhando, por favor? Estão pedindo para tirar. Perto do caminhão ali, ó. Quem que deixou um Golf Prata? A missão de 12 homens espiar a terra, um de cada tribo. Eles entraram na terra, ficaram 40 dias espiando a terra. E quando chegaram para dar o relatório para Moisés, se a terra era boa ou não, é claro que a terra era boa. Mas tinha um problema, tinha gigantes. Ninguém vai passar por essa vida sem enfrentar gigantes. Ninguém passa por essa vida sem ter muitos problemas. O apóstolo Paulo fala assim na carta para Timóteo: aqueles que querem viver uma vida em Cristo padecerão muitas perseguições.
Quanto mais você se aproxima de Deus, mais o mundo te persegue. Quanto mais você estiver com Jesus Cristo, mais o mundo vai te odiar, mais a religião vai te perseguir. E eles chegaram dizendo assim para Moisés: olha, a terra até que é boa, mas tem muito gigante, a gente não pode entrar. E alguns eu já tinha até sugerido: vamos voltar para o Egito. Muitos sugeriram para Moisés: vamos voltar, deixa disso, os covardes ficarão de fora. É o que diz lá em Apocalipse 21, versículo 8: os covardes ficarão de fora, não vão herdar o reino de Deus, não vão herdar a vida eterna. Quantos covardes que voltaram atrás, que olharam o tamanho do gigante e não mediram o gigante com Deus, mediram o gigante com o homem. Aos olhos do homem é impossível você vencer o diabo, mas aos olhos de Deus o diabo não é nada. Jesus deu poder e autoridade sobre os enfermos, para curar os enfermos, deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Não tem gigante maior do que o nosso Deus, porque o nosso Deus é grande. Diz o Salmo 48: grande é o Senhor e digno de ser louvado. Mas eles, por sua incredulidade, eles olharam para o gigante e desistiram do caminho, desistiram de entrar pela porta estreita, foram procurar outra porta mais fácil, e foram aí que eles morreram. Não endureça o seu coração. Jesus falou assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os profetas morreram, Moisés morreu, mas Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo, e ele está voltando aí para buscar esse povo, para levar o povo para o verdadeiro repouso, para levar o povo para a verdadeira terra prometida, o céu, novos céus e nova terra, onde não tem choro, nem tristeza, nem clamor e nem dor. Aqui ainda vai ter muita dor, muita tribulação, mas aquele que está em pé, cuidado que não caia. Não veio uma tentação senão humana, mas fiel é Deus que nos dá um escape. Sempre tem uma porta aberta para quem confia no Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Misericórdia, tá derretendo ali no sol. Agora que você conhece o meio nazareno, uma revolta se tornou sereno e a sua vida mudou pra melhor. Agora não és mais escravo, já tens liberdade, voz, harmonia e felicidade. Caiu a internet, aí eu cheguei aqui dentro para mexer no microfone aqui, que acabou a pilha do transmissor. Aí que eu vi que... Mas eu tô gravando aqui no outro celular, pra quem quer pegar a mensagem inteira, né? Aí eu passo no outro canal. Assim que eu chegar em casa, eu passo pro outro canal, a outra pregação. É a pregação de hoje, né? Gravada no outro celular, aí não vai ter corte. Não sei quanto tempo aí caiu. Mas a igreja de hoje é terrível, né? É só TikTok. TikTok, TikTok, TikTok. Achei o microfone, guardaram pra mim aí. Guardaram o pedestal do microfone pra mim aí, que eu esqueci aqui semana passada. Eita, feira do rolo. Todo domingo, uma multidão, e vai embora lá pra cima lá. Sai de quarteirão ali. Lá pra baixo. Agora não é mais preciso ir
presa no teu altar. O adventista veio falar, bravo comigo, se eu for falar da Ellen White, o adventista já veio. Você guarda a lei? Eu falei, eu não. Eu guardei a graça, a bondade, a misericórdia, o amor. Não, mas como é difícil esse povo entender. Como que é difícil esse povo. Eu trabalhei 10 anos com o adventista. Não tinha dia que eu dava vontade de pegar ele pro pescoço. Ele trazia uns... Eu tinha um Discman que eu ficava escutando pregação, né? E aí botava lá, botava o fone de ouvido, ficava trabalhando lá sentado, ar-condicionado, serviço bom. Aí ganhava pouco. Aí ganhava 2 salários mínimos, menos de 2 salários mínimos. Todo dia ia pregar. Todo dia, irmão. Pegava o dinheiro, botava gasolina pra Jundiaí, pra Campinas, pregar. Até Deus fechar a porta. E aí ele trazia ele trabalhava na igreja lá, ele trazia os estudos. O estudo disso, o estudo daquilo, mas só besteira. Eu falei, misericórdia. Ellen White disse, porque eles pegam uma Bíblia, depois da Bíblia pula lá pro livro da Ellen White. O católico é a mesma coisa, pega a Bíblia e depois vai lá pro catecismo. O catecismo da igreja católica nos ensina, catecismo, porque Ellen White o quê? Bando de hipócrita. Cristo morreu em vão. Não sabe o que é graça, não sabe o que é o Espírito Santo habitando em nós. Estão presos aí, ó. Aí a primeira chance que eles têm de pecar, eles pecam. Eles caem no pecado e ficam lá vivendo aquela hipocrisia, como muitos aí da Assembleia de Deus, né? Quantos pastores aí, irmão, presos aí, que vivendo com amante anos e anos. Um de Valinhos lá que estava na pedofilia, um pastor da Assembleia de Deus, dava estudo para casal no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, morava em Valinhos, entendeu? Foi preso por site de pornografia. Por quê? Porque não tem o espírito, vive de religião, vive de aparência, de hipocrisia. Entendeu? Prega a Bíblia ali, ó, vai, a Bíblia pra cá, Bíblia pra lá, Bíblia pra cá, Bíblia pra lá, mas aqui dentro mesmo tá vazio, irmão. É a mesma história de Davi, irmão, é só você comparar Davi e Saul. Saul cometeu adultério? Não. Saul estava lá, bonitinho, com seus filhos, com a sua mulher, família bonita, mas era um desobediente, um incrédulo. Entendeu? Deus mandava fazer uma coisa, não fazia. Não, eu guardei o sacrifício aqui para agradar a Deus. Deus não tem prazer em sacrifício, meu filho. A gente aí fazendo sacrifício, sobe no monte, desce no monte, e vai para cá, e vai para lá. Não é só... É campanha, e dá dízimo, porque quer alguma coisa em troca. Nossa, irmão, que miséria, que desgraça. Esse povo evangélico que vive de troca-troca. Meu Deus do céu. Nada é por amor, irmão, nada é por amor. Não pega R$1 do bolso, irmão, para fazer a obra de Deus por amor, nada. Nada é por amor, tudo é em troca. Irmão, se eu vender esse carro, eu vou dar o dízimo. Fica com o dízimo, fica com o carro, vai pro inferno com o seu dinheiro. O que eu falo para esses irmãos? Não, eu vou vender uma casa, irmão. Aí o dízimo vai dar para a obra de Deus. Não dá não. Deus não aceita nada que não venha do amor, filho. Vai comprar o diabo. Por isso que esses profetas de YouTube aí, tudo uns vendidos. Não sabe nem o que é fazer a obra de Deus por amor, não. Que nada. Saul tá todo bonitão. Achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Cometeu adultério, matou o marido, né? Contou o povo, né? Soberba, né? Contou quantos homens eu tenho no meu exército, né? Pensando que a glória seria dele. Mas era um homem segundo o coração de Deus, porque caía no chão de joelho e falava: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu voltei para Jesus com o Salmo 51. Graças a Deus, eu dou graças a Deus, irmão, porque Deus é fiel. Ele mostrou a vida fiel, a vida como realmente é de Davi, os altos e baixos, entendeu? Quando Davi estava na sua glória, quando Davi estava no buraco, quando Davi estava na caverna, escondido, fugindo, e a Bíblia está relatando. Elias era um homem fraco, igual a nós, está escrito lá em Tiago, um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Mas
Mas esses fariseus batem no peito, né? Esse hipócrita que veio conversar comigo aí, guarda a lei, que nem eu. Teve um hipócrita, fez de tudo para me achar na internet, queria me achar, queria andar comigo, queria pregar comigo, mas era um covarde. Diga, irmão, o senhor já está indo embora? Não, O senhor não podia ajudar eu, não? fala aí, O peraí. senhor não conseguia anunciar essa placa pra mim, não? Só pra ajudar. Deixa eu ligar só. aqui, peraí. Acho que acabou a pilha aqui. Deixa eu trocar de pilha aqui. Agora funcionou. Ei. Oi? Ó, ali não pode parar, não. Fala aí. Atenção aí. Placa FFLL 0B04 Cerato. Precisa manobrar as páginas, você vai chamar o guincho. Fala que o carro tá pegando fogo. Fala que o carro tá pegando fogo, o cara vem. O carro tá pegando fogo. Eu vi uma história uma vez. E o pai falou assim: filha, vou fazer um churrasco aqui. Sai aí pra chamar os amigos do pai, né? Aí o filho saiu pra rua e falou: a casa do meu pai tá pegando fogo, a casa do meu pai tá pegando fogo. Aí só vieram realmente as pessoas que gostavam do pai dela. Porque se fosse para convidar os amigos, ia vir só os interesseiros, né? Mas como ele saiu falando que a casa estava pegando fogo, veio só os verdadeiros amigos. Infelizmente é assim mesmo. Você só vai conhecer os seus amigos quando você estiver em apuro. Porque o resto que te cerca é um bando de fariseu, hipócrita e interesseiro, né? É o que mais tem no meio evangélico hoje. Deixa eu guardar esse pedestal, senão eu saio com o pedestal. Larga o pedestal aí de novo. Eita, caiu aqui o negócio. Tá parando aqui. Esse louvor aí vocês não vão achar na internet fácil. Esse que tá tocando aí, porque é uma dupla de irmãos que era lá da Assembleia de Deus, lá de Valinhos. E eles iam gravar um CD. Eles gravaram um CD só. E tinha uma missionária lá nessa igreja que Deus dava os louvores para ela. Não, o anjo do Senhor aparecia um anjo para ela no quarto dela, na conta, e falava assim: pega o violão e eu vou te dar uma música. Aí vinha na mente dela a letra e a melodia da música. Ela já tinha um caderno, ela dormia com caderno, caneta e violão do lado. Ela escrevia a letra e o anjo ensinava ela a tocar. Ela pegava a mão, ela nunca fez curso, nem de violão e nem de teclado. Ela falava que o anjo botava a mão dele em cima da mão dela para tocar teclado. Ela tocava violão e tocava teclado, irmão. Dom de Deus, irmão, dom de Deus. Agora, o que você vê desses músicos de hoje? Né? Vai na internet para fazer música. Hoje agora tem aplicativo para fazer música. Irmão, cada dia mais a igreja está morta. É inteligência artificial fazendo pregação. Tá? Eles não sabem o que é uma pregação do Espírito. Eles precisam fazer um esboço. Né? Esses pastorzão tudo famoso aí, vende livro de esboço de pregação. Não existe. Será que João Batista, Paulo, usava esboço? Não, eles falavam de Cristo, a ressurreição. Apresentava Cristo. A de lei de Moisés, porque a lei, quanto maior juízo, a lei,
Além de ser pecou, você ia lá, matava um animal, fazia um sacrifício. Hoje, irmão, você tem o Espírito de Deus habitando dentro. É maravilhoso. Chama Oséias e Osiel, o Deus da bênção, esse louvor aí. Esse louvor cura mesmo. Tem uma unção de cura nesse louvor. Uma vez a gente estava num grupo lá na Aparecida do Norte. E essa irmã, essa missionária, ela foi com a gente. E Deus falou assim para ela: olha, desce cantando esse louvor na passarela. Aquela passarela que tem na Aparecida do Norte. Desce ali que eu vou operar milagre. E ela chamou os irmãos, né? A maioria foi nada. Aí, nem lembro quantos irmãos foi, eu sei que eu fui. Não lembro quantos mais tinha lá. A gente desceu cantando esse louvor. Aí tinha uma mulher andando, subindo a passarela, porque eles sobem de joelho. Descer não, eles querem que o sacrifício seja mais ardiloso mesmo, né? Que saia sangue do joelho. E a mulher subindo lá, chorando, subindo a passarela lá. Aí quando a gente passou por ela, o Senhor falou assim: ore por ela, põe a mão sobre a cabeça dela que eu vou curar o câncer dela, e diga que foi eu, o Senhor, que curou. Não foi a Aparecida, eu, o Senhor. Esse aqui, meu filho, chega de praga. Não deu tempo de fazer outra caixa, eu tô só com uma caixa de som, pra você ver como essa caixa aqui é forte. Eu tô com a outra Kombi, porque perdi a placa, irmão. A placa da Kombi eu perdi, da outra Kombi que eu tava usando, né? Eu não tava usando essa porque tá com o vidro trincado, né? E eu tô colocando massa aqui na lateral, né? Então ela tava encostada lá, eu tava usando a outra. Mas aí deu problema na roda, vou ter que arrumar a suspensão da roda, puxamento lá da manga de eixo, né? E aí perdeu a placa, não tive nem tempo de ir para a delegacia, me adiantar o serviço lá em casa lá. Mas eu preciso ir na delegacia fazer um BO, fazer o pedido de outra placa e tal. E aí eu vim com essa daqui mesmo, só que essa daqui a caixa de som tava podre, né? Que eu mostrei no vídeo aí. Aí reformei ela, mas não deu tempo de fazer a outra lá e tá lá para mim terminar hoje lá. Essa caixa é muito forte. Uma caixa só dessa aqui vale mais que as duas da outra. Tá, irmão? É muita canseira, irmão. Tem muito trabalho lá em casa lá. Vocês têm uma ideia? Tinha uma coluna lá de madeira que eu fiz lá na garagem. Ela tava podre. Nossa, mas quando eu olhei aquele negócio, eu falei: pronto, o telhado vai cair agora. Foi misericórdia, tava podre embaixo, pegou muita chuva, umidade e cupim. Ai, eu falei: meu Deus do céu. Aí vai eu parar tudo, mano. Eu tava fazendo o serviço, tive que pegar as pedrinhas que tava na rua lá, porque a prefeitura ia dar multa, tive que botar pra dentro, pra não ficar no meio do caminho. Eu fiz aquela calçadinha, aí eu tô fazendo uma coisa, volto pra Kombi. Quando eu tô na Kombi, aí eu vi que o negócio tava podre e ia cair. Eu falei: meu Deus do céu, para tudo, começa de novo. Mas 3 serviços de uma vez só, eu só o bagaço. Aí não dá, irmão. Ou prega ou trabalha, porque antigamente eu trabalhava naquela firma, ar-condicionado, sentado, né? Então eu trabalhava em casa, fazendo alguma coisa lá de madeira e tal. Era mais tranquilo. Aí o dia que eu trabalhava, não saía pra pregar, né? Mas agora, com a correria que eu tô lá em casa, 6 meses que eu fiquei fora, pelo amor de Deus. A Kombi voltou só o bagaço. Ainda tem coisa aqui pra me arrumar nessa Kombi aqui também. Na mecânica da roda aqui. As pessoas pensam que é tudo fácil, tudo cai assim de mão beijada, né? Irmão, Dilson tá nadando em dinheiro. Ah, mano, vamos queimar a língua, bonito, viu? O povo vai ter que prestar muita conta diante de Deus, viu? Esse povo evangélico. Como eu tava falando, né? O rapaz que passou aqui pelo canal e tal, né? Aí ele falava pra mim: não,
Porque a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Eu falo, irmão, a mesma Bíblia, o mesmo João, a mesma carta diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Tá? Seja crente, não crente, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Salmo 51, o pecado habita em mim. Tá? Não é porque você batizou na água, irmão, que você perdeu a natureza humana. A natureza caída do homem está aqui dentro. A gente mortifica a carne. Paulo fala assim, eu esmurro meu corpo, né? Com jejum, com oração, a gente esmurra, para a gente não fazer a vontade da carne. A carne luta contra o espírito luta contra a carne. Se a carne está lutando contra o espírito, a carne está viva. Então a gente precisa prevalecer o espírito, com jejum, com oração, com Bíblia, né? Com as coisas de Deus. Mas o pecado habita dentro de nós, né? Se você olhar uma mulher começar a cometer adultério, se você se irar com seu irmão, você já matou, né? Então Jesus, ele deu a interpretação, né, da lei ali, né? Então quem é que vai cumprir essa lei? Só hipócrita vai falar aqui comigo. Ah, porque a gente não peca, porque não peca, ficou bravo comigo, virou a cara, foi embora, foi numa igreja lá, arranjou uma confusão numa igreja. O pastor que ele foi lá, mano, é uns camaradas que é só problema. Só problema. Aí uma igreja fez porque o pastor deixou o pastor deu uma casa lá que ele tinha lá no fundo. Ele ofereceu para um pedreiro que estava fazendo serviço para ele, deixou ele morar lá na casa lá e tal. Mas o cara fumava. E porque o cara fumava, ele foi pro pastor, não é certo? O senhor deixar um cara que fuma aqui morando na casa da igreja e que não sei o que tem, irmão. Ele fez o pastor brigar com o cara. Ele botou o cara de briga com o pastor, irmão. Saíram na mão. Camarada contencioso, hipócrita, irmão. Fariseu de carteirinha. Não suportou muito andar comigo, não. Era um covarde. Aí um dia ligou pra mim, irmão, quero pedir perdão porque eu caí, eu saí com umas prostitutas aí. Eu falei, irmão, agora você viu que o crente peca. Agora você viu que você peca. Ah, tá, pois é. Mas continua hipócrita até hoje. Vou jogar todo mundo no inferno. Continua hipócrita até hoje. Não é fácil não, esse mundo religioso que a gente vive aqui, ó. Bando de hipócrita, por isso que nunca ouviram a voz de Deus, mano. Quando eu... Você vê, a igreja é recheada de hipocrisia, né? Minha mãe frequentava uma igreja pequena, pentecostal. Aí ela pegou... Antigamente, né? As pessoas tinham muito ouro. Anel, brinco, colar, né? E passava pra família, né? Antigamente o povo tinha muito. E minha mãe tinha uma caixinha lá com algumas coisas de ouro. Ouro mesmo, ouro puro mesmo. Mas minha mãe não usava mais, minha mãe se converteu, tudo e ficou guardado lá. E aí minha mãe pegou e deu para esse pastor comprar o terreno. Mas um pastor pobre, humilde, pentecostal. Mas quando o ouro caiu no olho dele, camarada sumiu, irmão. Desviou, sumiu. Tá? Então é um bando de hipócrita, irmão. Tá lá no púlpito pregando moralidade que não sei o que tem, bababá, mas botou dinheiro na frente dele, irmão, é um corrupto que tá aqui dentro, tá aqui dentro, mas tá maquiado com a religião. É um pastor pentecostal cheio do espírito que pula, que fala em língua, que profetiza, mas é hipócrita, a hipocrisia tá ali comendo ele por dentro, porque não admite que é fraco, não admite que é pecador, não admite que é falho. Não, ele é o santarrão da igreja, né? Aí, nessa mesma igreja, apareceu um casal falando que era missionário. Tem um monte de palhaço aí falando que é missionário. Gordão, estufadão, não sabia nem o que era jejum. Bota terno e gravata e quer falar bravo, mas batia em todo mundo e falava bravo. E bababá, né? E aí um dia, essa igreja quebrou. Esse missionário dividiu a igreja, né? Ele ficou lá nessa igreja e dividiu a igreja, né? Com o pastor lá. E uma parte ficou com o pastor e outra parte ficou com ele. Aí ele pegou e tentou abrir um ministério. E o irmão recebeu esse casal de missionários na casa dele. Botou lá numa casinha do fundo, né?
Tá vendo? O outro botou um cara que fumava, né? Por ele fazer o bem para uma pessoa, esse hipócrita fez uma contenda lá, né? Esse botou um missionário, que se dizia ser missionário, no fundo de casa. Era um quarto, cozinha, era 3 cômodos, banheiro, foi assim, 5 filhos, ninguém trabalhava. E esse irmão levou para lá e sustentando esse camarada lá, e levava o camarada para lá e para cá, né? Vamos fazer visita. Ia chegar na casa dos irmãos. Irmão, acabou o gás lá em casa, que não sei o que tem, uma cara de coitado. E acabou o arroz. Irmão, eu tô sem nada em casa lá para comer, que não sei o que tem. Aí os irmãos, então, missionário, aqui eu vou preparar umas coisinhas aqui pro irmão, tá? Né? E ficava de casa em casa, tá? De casa em casa, irmão. Ele foi na casa da minha mãe um dia, e ele olhou pro meu violão e falou assim: oi, irmão, Deus me deu um sonho uma vez que eu ganhava um violão igualzinho esse seu aí. Esse é irmão desse. Eu falei, Jesus não falou nada comigo, não. Eu pensei comigo, Jesus não mandou dar violão nenhum para esse camarada. Mas as pessoas são muito impulsivas, muito emocionais, entendeu? E aí acaba caindo na conversa desse charlatão. Terno e gravata, irmão, descendo um cajado em todo mundo. Pregação dura, né? E aí abriu um ministério lá, o irmão pagava o aluguel. Começou na casa dele, depois o culto começou na garagem. Depois alugaram um salão, comprou cadeira, comprou som. Tudo nas custas desse irmão que botou esse casal de missionário lá com 5 filhos. Ele acabou perdendo emprego. Ele era motorista de ônibus. Passou em cima da lombada, a empresa tirou ele da linha que levava para a empresa, botou ele em circular. Ele bateu o carro, bateu o ônibus, perdeu o emprego, foi mandado embora, né? Aí arranjou emprego em outra empresa, sempre ganhando menos, foi ganhando menos. Porque não tinha discernimento. Aí, um belo dia, irmão, Deus me dá um sonho, uma visão. Eu acordei de madrugada, eu não sabia nada da vida deles, assim, sabe? Desse casal de missionário, né? Diziam que eu tinha vindo lá da Argentina, que tinha um parente aqui em Vinhedo, que Deus tinha mandado eles vir pra cá fazer a obra, que não sei o que tem. E Deus me deu esse sonho. Mostrou a foto da mulher dele, a missionária, né? E Deus falou assim comigo: derribarei teus altares. Está escrito lá em Deuteronômio, eu não lembro o capítulo. Até procurei na Bíblia onde estava. Está lá em Deuteronômio: derribarei teus altares. Mas uma voz. Mas uma voz tão forte, irmão, que eu acordei e o meu coração queria sair pela boca. Meu coração, tum, tum, tum. Eu pensei que eu ia morrer, irmãos. Eu entendo, irmão, o que é ouvir a voz de Deus, tá? Porque quando o povo falou assim: Moisés, fala para Deus parar de falar, porque a gente não está suportando. Irmão, eu só ouvi aquela vez, nunca mais, irmão, eu ouvi aquela voz e nem precisa, tá? Irmão, o que Paulo deve ter ouvido quando ele caiu no chão ali, ele ouviu uma voz e ele viu uma luz. Irmão, quando Jesus falou: eu sou, os soldados romanos caíram no chão. Foi essa voz. Que voz tremenda, irmão. Que coisa assustadora, irmão. Misericórdia. O coração quase saiu pela boca. Aí eu fui lá. Eu cheguei lá e falei assim: ó, Deus me deu essa visão, não sei o que está acontecendo e nem quero saber, tá? Só que Deus falou: derribarei teus altares, tá? Aí esse irmão que coitou esses missionários: ah, irmão, cuidado com essas profecias. Eu falei: ah, irmão, eu sei o Deus que eu sirvo, tá? Eu não saio por aí falando profetada, irmão, não saio por aí profetizando coisa nenhuma, não. Mas o que Deus me fala, o que Deus me mostra, irmão, isso aí eu falo. Se o YouTube cortar, cortou. Se gostar, gostou. Se me jogar pra fora da igreja, me joga. Mas o que Deus me manda falar, eu falo. Não entrei nesse ministério por causa de dinheiro, não. Muito pelo contrário. Dinheiro é uma coisa que eu não tô vendo nem a cor, tá? O que eu só vejo é pancada. Sujeito querendo me bater, sujeito querendo me matar. A única coisa que eu vejo. Vocês não vêem, né? Quando eu tô filmando aqui, vocês não vêem o que eu vejo aqui. A pessoa me xingando, mandando calar a boca. Eu vou embora que eu já tô cansado. Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos.
Quando for possível, irmão, para eu terminar mais o serviço lá, arrumar as coisas. Deus tinha tocado no meu coração para ir em Piracicaba, mas eu falei, não tem nem condição, né? Quebrado. Falei, a outra Kombi não dá porque tá sem placa. Essa daqui também tá com problema na suspensão também. Falei, não. Mas aí os irmãos foram. O irmão ligou pra mim lá, o irmão Itamar de Americana ligou pra mim. Eu falei, irmão, vai pra Americana, né, pra Piracicaba. Hoje ia ter lá eles iam descer o rio de boia, né? Não é bote não, de boia mesmo. É um evento que eles fazem lá, acho que todo ano, né? E aquele rio deve estar fortíssimo lá, né? A correnteza. Eu falei, e vai ficar assim de gente, né? Mas infelizmente não deu pra mim, a caixa de som não estava nem pronta. Mas eu não dou conta, é muita canseira, tá? A gente faz o que está ao nosso alcance. Deus vai me cobrar daquilo que está ao meu alcance de fazer, né? Mas graças a Deus, Deus levantou esses irmãos foram lá pregar, né? Mas hoje ia ser a festa, eles foram ontem, né? Mas hoje ia ser a festa. Amém? Deus abençoe, irmãos. Bom dia aí para os irmãos, boa semana, bom trabalho aí para todos.